Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like. Devo tirar minha prima do meu grupo de madrinhas? Olá! Estou me casando em outubro e minha despedida de solteira é neste fim de semana. Um pouco de contexto: ao escolher meu grupo de madrinhas, fiquei muito dividida entre escolher minha prima como madrinha e uma das minhas amigas muito próximas. Minha prima e eu éramos muito próximas desde pequenas, até que estávamos no ensino médio e ela acabou se envolvendo com a turma errada e passou por um período difícil. Ela conseguiu se reerguer, mas durante esse tempo não éramos próximas. Ela tem um filho e trabalha muito, então não tinha certeza se ela poderia se comprometer. Quanto à minha amiga, o namorado dela é padrinho de casamento, e sei que ela está na faculdade, então estava preocupada em impor um fardo financeiro à casa deles quando se trata de trajes a vestidos, despedida de solteiro e despedida de solteira, etc. Outra preocupação era ela não poder se comprometer. Falei com minha mãe sobre isso, apenas para colocar meus pensamentos para fora, e ela tomou para si a tarefa de ligar para meu tio, pai da minha prima, e contar o que eu estava pensando. Ele disse que minha prima progrediu muito e a admira muito, e que significaria um mundo para ela. Ele cuidaria de qualquer coisa financeira para ela e ajudaria a cuidar do filho quando ela estivesse participando das atividades do casamento. Então, a decisão foi meio que tomada por minha mãe ter tido essa conversa, e eu não deveria ter cedido à pressão da família para incluí-la, mas ao mesmo tempo estou feliz por tê-la no grupo, e ela merecia estar envolvida em toda a diversão. Quando minha amiga não foi convidada, ela ficou arrasada, e eu me senti terrível, mas ela continua sendo extremamente solidária. Avançando um pouco e minha prima basicamente sumiu no último ano. Ela não participou do grupo de mensagens das madrinhas. Deixei meu grupo de madrinhas planejar a despedida de solteira do jeito que achavam que eu gostaria e que se encaixasse no orçamento delas, e ela não contribuiu para o grupo de mensagens. Tive meu chá de panela em maio e recebi uma mensagem de manhã dizendo que minha prima estava doente. Eu entendi totalmente. Isso acontece. Meu tio não sabia que ela não estava lá até ver as fotos da minha mãe, e ele ficou muito chateado por ela não ter ido. Aparentemente, ele conversou com ela no dia anterior e ela ia. Depois de falar com ela, ela não estava doente, mas havia trabalhado alguns turnos da madrugada e estava se sentindo cansada naquela semana e tinha um turno programado para o dia do meu chá. Neste ponto, fiquei desapontada, mas não estava brava nem nada do tipo. Ontem de manhã, recebo uma mensagem da minha prima dizendo que ela está doente. Perguntei a ela que tipo de doença? Ela acha que não conseguirá ir na nossa viagem? Ela disse que me manterá informada. Mandei mensagens para ela para ver como ela estava desde então e não obtive resposta. Se ela não for, vou convidar minha amiga, já que ela quer ir e a viagem não é reembolsável. Minha mãe, futura sogra e noivo estão irritados. Eles acham que minha prima deveria ser removida do grupo de madrinhas e minha amiga deveria ser incluída. Ela foi ao meu chá de panela, às provas de traje dos padrinhos como apoio e sempre pergunta como pode me ajudar. Minha prima deveria ser removida? Para esclarecer, venho de uma família italiana muito grande e envolvida de Nova York. A família é tudo. Meu tio age como se fosse o padrinho desta família, haha, e já está extremamente desapontado por sua filha não ter comparecido ao chá de panela. Ele já pagou tudo, e estou um pouco com medo de que ele fique chateado comigo se eu a retirar. Atualização. Minha despedida de solteira foi neste fim de semana, e voltamos para casa no domingo à noite. Acabei convidando minha amiga no lugar da minha prima, já que o bilhete dela não era reembolsável e o mesmo se aplicava à parte dela na hospedagem do Airbnb, obviamente, já que ainda ficaríamos lá. Eu pensei que, se meu tio ficasse chateado, eu reembolsaria o bilhete. Não contei a nenhum membro do meu grupo de madrinhas que minha prima não iria à despedida de solteira, nem mesmo às minhas outras duas primas, que também são madrinhas. Não queria ser fofoqueira e queria que meu tio soubesse por minha prima, porque ela nunca contou a ele sobre não ter ido ao chá de panela, e ele descobriu pelas fotos. Ambas as minhas primas expressaram que ela deveria ser removida, assim como minha tia, que é mãe delas e irmã da minha mãe e do meu tio. Conversei com meu tio ontem e dizer que fiquei chocada é um eufemismo. Minha prima nunca esteve doente. Ela recaiu no uso de drogas e tem traído o marido há 6 meses com um cara com quem trabalha. Ela achava que estava grávida até menstruar esta semana. Ela expulsou o namorado, mas depois que meu tio ouviu, fez com que ele voltasse para o apartamento deles, já que ele é a principal fonte de renda, porque meu tio é o co-signatário do apartamento deles e quer ter certeza de que o aluguel será pago.
Minha prima deixou o apartamento, abandonou o filho e o entregou para a mãe dela sem discutir com o namorado, e está em uma casa de drogas com esse outro cara com quem está dormindo há 6 meses e que está fornecendo drogas para ela. Para contextualizar, este é o segundo filho que ela deixou. O outro pai do seu outro filho tem a criança e entrou com um processo por abandono de criança contra ela, já que ela se mudou para outro estado por 9 meses e não estava providenciando para eles. Minha prima ainda está me mandando mensagens insistindo que está doente, porque ela me contaria tudo isso, certo? Pode-se dizer com segurança que ela está fora do casamento. Neste ponto, ela provavelmente nem será convidada. Há coisas piores acontecendo com ela que não cabem todas nesta mensagem. Meu tio não está chateado com a remoção dela do grupo de madrinhas e me incentivou muito a fazer isso. Ele não está preocupado com o dinheiro e tem problemas maiores acontecendo agora, obviamente. A lição aprendida aqui é que, às vezes, você precisa confiar no seu instinto de que uma situação não está boa, mesmo que você não consiga entender o porquê. Estranhos na internet talvez não entendam aquele sentimento de algo simplesmente estar fora do lugar. Eu seria o babaca se cancelasse o jantar de formatura apenas algumas horas antes? Acabei de me formar em bacharelado em Humanidades este ano. Sim, eu sei que não é o curso mais prestigioso, mas pelo menos é algo, e consegui pagar tudo sem empréstimos ou meus pais pagando por isso. Eu era um estudante totalmente online e não estava perto o suficiente da escola para participar da cerimônia presencial. Recentemente, meu diploma chegou pelo correio e minha tia e meu avô mencionaram que seria uma ótima ideia sair para um jantar comemorativo. Eu concordei, já que esse é o tipo de evento discreto que consigo lidar. Começamos um grupo de mensagens com meu irmão, mãe, pai, tia, avô e eu para planejar um bom dia em que todos estivéssemos livres. Isso deveria ser hoje. Enquanto eu estava à beira da piscina com meus pais, começamos a conversar sobre o jantar e eles revelaram que não iriam comparecer. Eu não tinha ideia disso, considerando que eles estavam no grupo de mensagens e coordenavam os dias em que não estariam livres. Fiquei chateado e disse a eles que cancelaria, já que não tenho interesse em sair apenas com minha tia, avô e irmão. Eles estão me dizendo que é tarde demais para cancelar e que eu seria o babaca se fizesse isso. Eu só queria comemorar com meus pais e achei que isso era uma coisa tão pequena de se pedir. Mesmo que eu fosse, acho que ficaria claro que eu não estou de bom humor, o que não seria divertido para ninguém envolvido. Então, eu seria o babaca se cancelasse? Não tínhamos reservas, então não haveria taxas de cancelamento ou dinheiro perdido. A atualização. Primeiramente, obrigado a todos que me parabenizaram e me encorajaram a não considerar meu diploma como inútil. Estou tão acostumado a ouvir como um bacharelado em humanidades é irrelevante que acabei aceitando e acreditando nisso. Agora, a atualização. Eu aceitei o julgamento de ser o babaca e fui ao jantar sem meus pais. Ganhei uma refeição grátis com isso, e minha tia ficou muito interessada em ouvir sobre meu futuro trabalho na área do meu diploma. Tanto ela quanto meu avô trouxeram presentes, o que eu não esperava nem tinha pedido, então, no geral, estou feliz por ter ido. Minha tia pediu desculpas pela ausência dos meus pais, apesar de não ser remotamente culpa dela, mas foi bom ver alguém reconhecendo o quanto eu estava chateado com isso. No momento, não estou conversando com meus pais. Espero por um pedido de desculpas, mas não estou criando muitas expectativas. Provavelmente vou abordar o assunto na próxima vez que nos encontrarmos, apenas para esclarecer as coisas. Obrigado novamente. Qual é o problema dos seus pais? Eles sempre foram assim chatos? As tensões ainda estão um pouco altas agora, mas parece que tudo se resumiu a uma falta de comunicação. Eu não queria uma grande comemoração, então, quando o jantar foi sugerido, eles assumiram que isso não era tão importante para mim, e eu não comuniquei claramente que o tamanho da festa não importava, mas a presença deles sim. Eu fui uma babaca por dizer, de novo, depois que minha irmã anunciou que está grávida de gêmeos. Minha irmã, 32, é casada com o marido dela, 33, há 8 anos. Eles já têm um total de 6 filhos, o último nascido há 5 meses. Ontem, minha irmã anunciou que está grávida de 3 meses de gêmeos e enquanto todos estavam a parabenizando, eu disse em voz alta, meu Deus, de novo? O seu marido idiota não pode te deixar em paz? Eu não pretendia dizer em voz alta, mas escapou e minha irmã me olhou com raiva e literalmente me puxou para outro cômodo e perguntou, por que diabos você disse isso? Eu disse a ela que ela e o marido têm engravidado todos os anos nos últimos 8 anos e que ela precisa dar um tempo.
Eu estava preocupada com ela tendo tantos bebês em tão pouco tempo e eu não queria que nada de ruim acontecesse com ela. Então ela disse: "E que tal você nos deixar em paz e se preocupar com as suas próprias coisas? Esta é minha vida, então caia fora." Minha mãe me disse que eu deveria pedir desculpas por ser rude, mas eu disse a ela que não vou pedir desculpas por mostrar preocupação. Mas agora, não consigo evitar pensar que talvez eu tenha sido uma idiota e metido meu nariz nos negócios dos outros. Eu estava apenas preocupada, mas talvez tenha sido uma babaca. Edição: sim, eu às vezes cuido dos filhos da minha irmã, todos os 6 deles ao mesmo tempo, sempre que eles precisam e se eu estiver disponível. Eles me pagam de $30 a $50 por hora, mas as crianças deles são bem destrutivas e não respeitam outros adultos como deveriam, então é um trabalho árduo cuidar delas. Eu sei que o comentário sobre o marido idiota foi inapropriado, mas eu quase não tenho filtro e minha boca idiota fala antes que meu cérebro possa impedir. Eu involuntariamente disse em voz alta em vez de apenas pensar sobre isso, e sei que deveria ter garantido que minha boca grande não se abrisse. Atualização. Eu pedi desculpas à minha irmã por insultar o marido dela e fazer aquele comentário rude, mas disse a ela que ainda estou preocupada com ela tendo tantos filhos em sequência e que estou apenas preocupada em geral com a saúde e o bem-estar dela. Ela realmente me perdoou e disse que é porque eu sou a irmã mais nova dela, ela sabe sobre meu problema em manter meus pensamentos para mim mesma e que estou trabalhando em mim mesma. E ela sabe que estou preocupada com ela e aprecia isso, mas ela me assegurou que está bem e disse que esta gravidez não foi planejada e que o marido dela planeja fazer uma vasectomia porque ambos querem que essa seja a última gravidez. Para aqueles que estão perguntando nos comentários, ela e o marido podem pagar por filhos. Ele administra um negócio muito bem sucedido e ela ainda é sócia de sua melhor amiga em uma empresa que ambas começaram antes dela se casar. Como ela consegue conciliar ser mãe em tempo integral e trabalhar aqui e ali está além de mim, mas ela consegue. É por isso que eu cuido dos filhos às vezes quando a babá não está disponível. O marido dela foi quem inicialmente queria uma família grande e minha irmã apenas concordou com a ideia. Mas isso é problema deles. Devo confrontar meu amigo? Estou em uma situação complicada e poderia usar algumas ideias. Toda essa situação mexeu muito com minhas emoções, então peço desculpas se isso ficar longo. Para dar algum contexto, tenho 26 anos, minha namorada, vamos chamá-la de Lily, tem 25 anos e estamos juntos há 3 anos. O amigo em questão, Mark, tem 27 anos. Eu e Mark nos conhecemos há cerca de 6 anos e ele sempre foi um dos meus amigos mais próximos. Ele conheceu Lily há cerca de 2 anos, e eles sempre tiveram uma dinâmica amigável. Eles brincam muito e compartilham interesses similares, mas nunca pensei muito nisso porque confiava em Mark. Na verdade, sempre acreditei que Mark era um dos poucos amigos em quem eu poderia confiar implicitamente perto da minha namorada. Quando viajo a trabalho, o que acontece frequentemente, Mark começou a sair com o grupo de amigos da Lily. Inicialmente, isso foi discutido com a Lily e foi um pouco incomum para mim, mas atribuí isso a ele tentando expandir seu círculo social e procurando por novos amigos. Afinal, ele passou por um término difícil há algum tempo e tem tentado se cercar de influências positivas. Além disso, os amigos da Lily adoram nosso relacionamento e sempre nos apoiaram. Pensei, qual é o problema? Pulando alguns meses, Mark se tornou um membro regular do grupo. Festas de aniversário, noites de cinema, brunches de domingo, ele está presente em tudo. Os amigos da Lily, e ela mesma, passaram a adorar o Mark. Ele é carismático, engraçado e todos gostam da companhia dele. No entanto, comecei a perceber que ele estava particularmente próximo da Lily e de outra amiga dela, a Jace, 24 anos. Eles frequentemente postavam fotos nas redes sociais, sempre sentados juntos nos eventos do grupo, etc. Novamente, atribuí isso a eles apenas sendo amigos íntimos. Lily me assegurou que ela não sentia atração por ele, e eu não tenho motivo para duvidar disso, mas minha preocupação era mais se Mark estava sendo genuíno. No entanto, as coisas mudaram no início desta semana. Eu e Lily estávamos fora da cidade para uma viagem de fim de semana, e Mark compareceu a um evento com o grupo de amigos da Lily. Jace confrontou Mark porque sentiu que ele estava sendo excessivamente flertante com a Lily, basicamente abajulando se nenhum de nós estivesse por perto, e seu comportamento a deixou desconfortável. Para choque de todos, Mark admitiu ter sentimentos tanto pela Lily quanto pela Jace. Embora tenha prometido estabelecer limites e manter distância, ele também fez um comentário sobre mim.
Ele disse que eu era um agradador de pessoas e que eu era bonzinho demais para o meu próprio bem. Ele insinuou que mesmo que eu soubesse sobre os sentimentos dele, eu não faria nada porque gosto de ser o cara legal que todo mundo ama. Sinceramente, isso doeu mais do que ele admitir sentimentos pela Lily. Sempre me vi como autêntico, e ter alguém em quem eu confiava insinuar que eu estou apenas representando um papel abalou minha confiança. Desde que ele começou a sair com o grupo da Lily, nos aproximamos muito e ele parecia mais interessado em me conhecer melhor. Lily e eu ouvimos isso da Jace, então não posso ter certeza do contexto, o que está me atormentando. Voltei para casa outro dia e passei um tempo com ele, e ele não disse nada. Ele continua agindo normalmente como se eu não soubesse o que aconteceu. Estou dividido agora. Aprecio a honestidade dele, mas me sinto traído. Quero manter nossa amizade, mas também quero proteger meu relacionamento com a Lily. Ela não quer mais vê-lo e se sente traída porque ambos acreditávamos genuinamente que ele seria um amigo seguro que gostaria de passar um tempo com ela pelo que ela é. Para esclarecer, nenhuma investida foi feita, mas a Lily mencionou que ele fez muitas perguntas sobre nosso relacionamento quando eu não estava presente nos eventos sociais e fico imaginando o que ele poderia ter feito se estivéssemos passando por uma fase difícil, mas isso é pura especulação. Estou buscando conselhos sobre como lidar com essa situação. Como devo abordar o Mark? Como podemos reconstruir a confiança, se possível? E estou errado em sentir que o comentário de Mark sobre minha natureza foi um golpe baixo? A atualização. Antes de mais nada, obrigado a todos que deram suas opiniões no meu último post. Suas visões foram extremamente esclarecedoras durante essa confusão de emoções. Aqui está a atualização sobre confrontar o Mark. Depois de organizar meus pensamentos, enviei uma mensagem para o Mark para abordar a situação. Ele minimizou tudo enormemente, dizendo que não se lembrava da conversa e estava certo de que ela não envolveu a Lily. Ele tentou dar uma explicação estranha sobre o comentário de agradar pessoas, afirmando que era um lembrete para respeitar meus limites porque eu poderia não afirmá-los. Uma explicação estranha, dado como toda a situação não me envolvia e a Lily. Mas aqui está onde as coisas ficaram ainda mais complicadas. 3 amigos diferentes, incluindo a Lily, se aproximaram de mim em momentos diferentes com uma afirmação perturbadora. Eles disseram que o Mark havia dito às pessoas que eu via meu relacionamento com a Lily como uma coisa de curto prazo. Isso foi completamente confuso para mim. Não apenas é falso, mas também é uma completa violação de confiança. Por que o Mark espalharia um rumor tão prejudicial sobre mim, especialmente quando ele sabe o quanto estou comprometido com a Lily? Também confrontei o Mark sobre outra mentira da semana passada que me fez parecer mal na frente dos amigos da Lily. Ele admitiu a falsidade, mas tentou me assegurar que havia corrigido isso no dia seguinte. Após verificar com a pessoa envolvida, ficou claro que o Mark não havia esclarecido as coisas como ele havia afirmado. Em meio a tudo isso, não houve um único pedido de desculpas por parte do Mark. Ele continuou repetindo que foi um mal-entendido. O fato de ele alegar não se lembrar de eventos tão recentes é preocupante. Refletindo sobre nossa amizade, um padrão está surgindo. O Mark sempre esteve em transição entre grupos de amigos durante todo o tempo que o conheço. Nunca pensei muito nisso, mas agora parece que ele raramente mantém amigos de longo prazo desses grupos. Poderia esse ser um padrão recorrente de seu comportamento afastando as pessoas? É angustiante. O Mark tem sido um amigo confiável por mais de 2 anos. Entender que ele pode ter manipulado situações e espalhado narrativas falsas sobre mim é desolador. Compartilhei tudo com a Lily, e ela apoia qualquer decisão que eu escolha tomar em relação ao Mark. É difícil conciliar o amigo que eu achava que conhecia com a pessoa que ele está se revelando. Qualquer conselho sobre como navegar por isso seria muito apreciado. É um caminho difícil pela frente. Não vou mais falar com o Mark, e posso até avisá-lo antes. Ler tudo isso novamente me deixa confortável com essa escolha, mas no momento, me perguntei se ele estava certo e se isso realmente não era um grande problema. A atualização. Agradeço a todos pelo apoio e insights em meus posts anteriores. Queria fornecer uma atualização para esclarecer como as coisas aconteceram desde que confrontei o Mark. Após o confronto, eu não falei mais com o Mark. Nossa última conversa por mensagem foi eu expressando minhas preocupações profundas, principalmente por pegá-lo em uma mentira apenas uma semana antes. Ele afirmou que havia corrigido essa mentira pedindo desculpas a Jace no dia seguinte. Quando pressionei sobre por que ele pediria desculpas a Jace e não a mim, a pessoa que ele realmente prejudicou, ele evitou a pergunta.
Em vez disso, ele se concentrou em produzir provas do pedido de desculpas, o que ele depois disse que deve ter feito rápido ou pessoalmente, uma mentira evidente. Sua resposta para tudo foi absolutamente desconcertante. Ele até sugeriu que Jace e Lily tinham orquestrado o confronto com a intenção de nos separar. Sem remorso. Sem reconhecimento das minhas emoções. Ironicamente, ele me mostrou uma mensagem que havia enviado para Jace na manhã seguinte, indicando o quanto a conversa deles havia sido esclarecedora, mas ele afirmou ter esquecido disso. Escolhi o texto como meio de confronto porque temia que ele negasse tudo se nos encontrássemos pessoalmente. Não estava certo se conseguiria manter minha compostura se ele mentisse na minha cara. Toda a interação me deixou abalado. Eu me senti manipulado e minimizado. Secretamente, eu esperava que talvez, apenas talvez, ele estivesse envergonhado e não soubesse como me encarar. Mas suas respostas destruíram essa esperança. A Lily fez uma observação que realmente colocou as coisas em perspectiva. Ao longo da nossa amizade, o Mark parece perpetuamente flutuar entre grupos de amigos, geralmente devido a problemas envolvendo uma garota. Em um caso, ele terminou um relacionamento de longo prazo e, em outro, se afastou de um grupo porque uma garota escolheu outra pessoa. O único amigo consistente que ele tinha era alguém do círculo da Lily e da Jace. Aqui está a surpresa. O Mark acredita que eles estão namorando, enquanto ela é enfática em afirmar que não estão e não tem interesse em ter um relacionamento com ele. Ela desde então cortou os laços com ele também. Eu sei que o sentimento popular pode ser você deveria ter percebido os sinais. E sim, o retrospecto é 20/20. Mas eu realmente acreditava em nossa amizade. É difícil aceitar que o que eu percebia como genuíno possa ter sido forjado. Por último, para abordar alguns comentários que me rotularam de frouxo ou submisso, empatia e confiança em amigos não são fraquezas. Eu valorizo os relacionamentos e acredito em dar o benefício da dúvida. Isso não me torna fraco, me torna humano. Todos têm seu limite, e eu encontrei o meu. O lado positivo é que ele agora está fora da minha vida. Percebi que o respeito próprio é fundamental. Tenho a sorte de ter alguém tão solidário como a Lily ao meu lado. Ela está orgulhosa de como lidei com esse problema, e contrariamente a alguns comentários, valoriza minha empatia e perspectiva. Tivemos discussões profundas sobre toda essa situação, e ela reconhece a dificuldade de tais confrontos. Obrigado por ouvirem. Marque a história, e estou me esforçando para me cercar de indivíduos autênticos e carinhosos. Meu namorado não me apoia em minha decisão sobre meu rosto e eu não sei mais o que fazer. Eu, 24, sou muito insegura com minha aparência devido a bullying. Meu emprego atual é estável e muito bem remunerado, então recentemente decidi que talvez seja hora de agir sobre isso e corrigir as partes de mim que arruinam minha aparência inteira. Meu nariz é muito grande e aquilino, então acho que é o melhor lugar para começar. Se der certo, estou pensando em fazer a remoção das minhas bochechas, elas são bem redondas, quase como de um bebê, e talvez me livrar de algumas das minhas sardas. Pedi informações à minha clínica de cirurgia plástica local sobre que tipo de rinoplastia se encaixaria melhor no meu rosto e eles forneceram um orçamento. Na mesma tarde, contei tudo isso ao meu namorado e pedi a ele que me ajudasse a escolher uma data para a cirurgia para que ele possa ir comigo. Ele me olhou como se eu tivesse acabado de matar alguém, ficou chateado e me disse que não vai fazer parte disso e se recusa a saber mais sobre minha cirurgia. Ele não está realmente falando comigo, só diz que estou fazendo sua garota desaparecer para sempre. Ainda não escolhi uma data. Não acho que serei capaz de fazer isso sem ele. Comecei a ter dúvidas sobre fazer ou não a rinoplastia e não sei como resolver as coisas com meu namorado. O que devo fazer? Quero dizer. Eu entendo o que ele quer dizer. Ele gosta de quem você é e pode ver o que está escrito na parede. Você está seguindo um caminho bem sombrio que termina parecendo um personagem de desenho animado. Eu sei que as inseguranças são brutais, mas a cirurgia não é a resposta. Invista primeiro em um terapeuta e aprenda a amar a si mesma como você é. E se ainda quiser a cirurgia, não porque se sentirá infeliz sem ela, mas porque isso só fará com que você se sinta ainda melhor, então vá em frente. Mas sua insegurança está vazando pela tela e está bem claro que você se sentirá ainda pior após a cirurgia porque encontrará outra coisa em que se concentrar. Atualização. Então, nos últimos dias, tenho pensado muito sobre isso e tive uma conversa séria com meu namorado. Ao refletir, percebi que não quero fazer as cirurgias para mim mesma, mas sim para agradar a estranhos e fazer com que eles me aceitem. Esses não são bons motivos para alterar permanentemente o rosto. Além disso, a cirurgia me assusta muito. Resumindo, não vou passar pela cirurgia.
Assim que puder, vou procurar um terapeuta para falar sobre minhas questões de autoestima. Sinto-me um pouco triste, porque isso significa que sempre terei um rosto estranho e muitas pessoas vão me julgar e rejeitar. Mas não quero perder a minha identidade e não quero correr o risco de perder meu namorado. Então, falei com ele e garanti que ele saiba que entendo porque ele reagiu como fez e agradeci por me ajudar a enxergar a verdade. Ele ficou feliz em saber que eu não faria a cirurgia, ele pegou meu rosto nas mãos e passou 5 minutos seguidos beijando meu nariz e minhas bochechas. Ele me pediu para não fazer contorno no meu nariz nem esconder nada com o cabelo no rosto. Fugi do meu ex-abusivo e acho que ele me encontrou. Eu, 27, fugi do meu ex-abusivo quando estava grávida de 4 meses. Fui para um estado diferente. Mudei legalmente meu nome e não dei o nome que tínhamos concordado para minha criança. Ele não sabia meu número de seguro social nem meu número de identificação. A única maneira que ele tinha de me rastrear era pelo meu nome, mas isso já tinha ido embora, há muito tempo. Eu tive que me inscrever em abrigos de proteção contra a violência doméstica para conseguir meu próprio lugar e encontrar um emprego. Construí uma ótima vida para mim e para minha criança. Eu havia planejado fugir dele por um pouco mais de um ano, porque parecia ser a única maneira de sair, ele sempre me encontraria e me arrastaria de volta. Ele fez parecer que se eu não tomasse meus remédios para a depressão eu agiria de forma descontrolada e que tentei me machucar. A polícia acabou acreditando nele e não foi de nenhuma ajuda. Eles ignoraram todas as minhas 4 chamadas sobre violência doméstica como simples desentendimentos. Eu tinha economizado um pouco mais de 10 mil em uma conta bancária que minha mãe havia criado para me ajudar a escapar e ir para ela, para que ele não descobrisse o quanto de dinheiro eu realmente tinha. Meu pai ajudou principalmente colocando muito mais dinheiro do que eu podia. Ele começava a ficar desconfiado e perguntava para onde estava indo todo o meu dinheiro, e eu dizia que eram contas. Na minha nova cidade, poucas pessoas estão cientes da minha situação, são pessoas que poderiam ajudar se algo acontecesse. Nos últimos 2 meses, alguém desconhecido tem me observado. Ele sempre usa um boné de beisebol e óculos escuros, mas eu poderia jurar pela minha vida que é meu ex. Acabei saindo do trabalho algumas vezes devido a ataques de pânico ao ver o cara. Ele nunca interage comigo, apenas com meus colegas de trabalho. Ele espera até que eu esteja fora de alcance para falar o pedido e dá nomes diferentes para os pedidos. Meus colegas de trabalho acharam estranho, pois ele vem quase todas as semanas durante 2 semanas seguidas nos últimos 2 meses, usando nomes diferentes. Depois disso, fui à delegacia para falar com uma das pessoas que fiz amizade e que está ciente da minha situação. Ele disse que teria patrulheiros passando pela minha casa e vigiando. Nunca o vi perto da minha casa ou dirigindo por ela. Comecei a receber cartas pelo correio que acredito serem dele. Ninguém as assina com o nome deles. O envelope sempre tem apenas o meu antigo nome e o novo endereço. As cartas consistem nele dizendo que me ama e sente saudades. Elas nunca entram em detalhes sobre quem as escreve. Levei-as à delegacia para a pessoa que sou amiga. Ele me disse que eu preciso encontrar outro lugar para ficar por um tempo e solicitar uma ordem de restrição. Criei uma conta falsa e enviei mensagem para uma das minhas amigas antigas. Ela disse que estava feliz em ouvir de mim, que está feliz que estou bem e que ele tem tentado relatar nós 2 como desaparecidos, o que eu já sabia. Que ele ainda está lá, trabalhando no seu antigo emprego, mas faz viagens de 1 semana e ninguém sabe para onde ele está indo nelas. O que nos impede de nos tornarmos um caso de pessoa desaparecida é a minha mãe. A polícia a contatou e ela lhes disse tudo. Ela mostrou a eles a prova de que eu estava viva e indo bem. Ela explicou por que eu fugi, mas disse que não revelaria minha localização. Eles acabaram entrando em contato comigo para confirmar a história que minha mãe deu a eles. A polícia finalmente, depois de todo esse tempo, acreditou em mim. Eles me perguntaram se eu queria voltar para apresentar acusações ou uma ordem de restrição. Eu disse a eles que não, que quero ficar onde estou e ficar o mais longe possível dele. Ontem perdi o carteiro e ele deixou um aviso de que preciso assinar uma carta. Eu não pedi ou solicitei nada para precisar assinar. Não estou recebendo nenhum benefício do governo nem tendo algum caso judicial em andamento. Eu reativei o Facebook falso e enviei uma mensagem para minha amiga antiga novamente. Ela disse que não ouviu nada, mas vai perguntar. Mantenho o perfil ativo e ela me enviou uma mensagem cedo esta manhã. Ela disse que há rumores de que ele sabe onde estou e está pensando em ir ao tribunal e me levar para a guarda. Perguntei a ela se eu receberia isso pelo correio e teria que assinar.
Ela disse que não tem certeza e que eu teria que perguntar ao correio. Deixei a carta lá o dia inteiro ontem nos correios, em vez de ligar e ir buscá-la. Acho que não quero pegá-la. Não quero encarar a possível verdade de que ele me encontrou. Não quero voltar para aquela cidade. Não quero voltar para minha antiga vida. Não quero reviver o pesadelo do qual finalmente consegui escapar. Não sei o que fazer nesse ponto. Edição: quero apenas agradecer, primeiro, por todas as palavras gentis e conselhos que todos vocês me deram. Depois de fazer esta postagem, fui trabalhar. Quando cheguei ao trabalho, disseram que um cara apareceu procurando por mim, descreveram meu ex. Eles continuaram dizendo a ele que eu não trabalhava lá e se ele voltasse, eles o prenderiam, porque aparentemente ele fez um grande escândalo quando disseram que eu não trabalhava lá. Recebi permissão para sair para procurar ajuda legal. Fui ao meu amigo que é policial e ele me colocou em contato com alguns advogados. Conversei com um deles e ele está cuidando do meu caso. Ele abriu um processo por perseguição, assédio e violência doméstica contra ele. Ele também entrou com uma ordem de restrição. Emitiram um mandado e os policiais estão vasculhando a área para encontrá-lo. Todos têm a foto e o nome dele, eles não vão parar até tê-lo sob custódia. Sentei e chorei, porque essa tem sido minha vida pelos últimos quase 5 anos desde que fugi e ele está tentando arruinar. Onde moro, eles tendem a favorecer a mãe quando se trata de violência doméstica. Aparentemente, desde que saí, ele estava com alguém que o denunciou por violência doméstica e o caso foi arquivado. Muito obrigada por todas as palavras gentis e conselhos, eu tenho apreciado mais do que posso dizer com palavras. Atualização. Aqui está a atualização muito aguardada. Ele foi pego naquela noite quando furou um sinal vermelho voltando para casa. Ele foi processado e ficou em sua cela, aguardando para comparecer diante do juiz com seu mandado por violência doméstica, que foi na quinta-feira seguinte. Quando ele foi preso e processado, entregaram a ele a ordem de proteção ao agredido, OPA. Enquanto estava sendo processado, obviamente ele recebeu uma ligação. Ele ligou para o pai dele e contou tudo. O pai dele disse que não criou um agressor de mulheres e que não ia pagar a fiança dele. Também viram que havia outro mandado que tinha sido emitido alguns dias antes na cidade natal dele. Aparentemente, a garota com quem ele estava o deixou enquanto ele estava fora e também entrou com acusações de violência doméstica contra ele. Não tenho certeza do que vão fazer com ele agora que ele tem acusações em 2 lugares diferentes ou como isso vai funcionar. Ele teve que comparecer diante do juiz na quinta-feira e disseram que estavam mantendo ele com uma fiança de $100.000 porque o consideravam perigoso e um risco extremo de fuga. Ele ficou lá até a terça-feira seguinte, quando foi transferido para o outro departamento de polícia que eles tinham contatado para informar. Ele agora está lá, aguardando a fixação da fiança. Disseram que provavelmente ele não vai conseguir uma, mas vai ficar lá. Ele foi obrigado a cumprir 30 dias de prisão por seu mandado na cidade natal. Os policiais disseram que provavelmente ele não será solto aguardando ambos os julgamentos devido às circunstâncias do seu caso e por ser extremamente perigoso, sendo também um risco de fuga. Eles vão fazer o possível para mantê-lo na prisão até as condenações em ambos os casos. Ele tem uma OPA emitida contra ele em ambos. Pedi a eles para manterem meu nome omitido em tudo, apenas no caso de isso chegar à mídia. Comprei uma arma, spray de urso e outras formas de proteção. Mudamos de casa e ainda estamos em contato com o policial que era meu amigo. Pela primeira vez em muito tempo, finalmente me sinto livre e posso viver sem medo. Atualização 2. Hoje ouvi dizer que encontraram testemunhas do abuso dele que podem confirmar o abuso da outra garota. Desde que isso veio à tona, ele mudou sua declaração de culpa em ambos os casos. Eles não vão ter um julgamento para nenhum dos casos, apenas uma data de comparecimento ao tribunal para a sentença. Acredito que ele sabia que estava intrincado quando as testemunhas foram mencionadas. Ele tem ficado descuidado com o abuso nos últimos anos. Espero que ele apodreça. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 18.000 inscritos. Uma boa noite pessoal.